Paz do Senhor, para nós é mais uma grande alegria poder estar aqui participando do programa Reflexão Bíblica. Nós queremos agradecer a Deus por essa grande oportunidade, ao pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem nós temos grande estima em poder estar cooperando no reino de Deus. A você, caro telespectador, para nós que estamos aqui cooperando com o nosso pastor presidente, é uma bênção poder desfrutar da sua companhia. Para hoje, a reflexão de hoje, eu gostaria de lhe convidar para nós lermos no Santo Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu São João, capítulo de número 20 e o versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Gostaria de lhe convidar hoje a nós refletirmos sobre a salvação, o maior milagre. Escolhemos esse texto que foi proferido por São João para que nós tenhamos condição de refletir que Jesus operou vários sinais, vários milagres. O ministério de Cristo foi providenciado, foi acrescido de sinais e de milagres. Então, caro telespectador, os milagres, eles são acontecimentos extraordinários que têm como principal objetivo glorificar o nome de Deus e mostrar a sua soberania sobre todas as esferas da criação. Este assunto é um dos mais importantes dogmas do pentecostalismo. Me refiro à atualidade dos milagres operados por Deus. A igreja, ela vem pregando que Jesus cura, ela vem pregando que Jesus salva, ela prega que Jesus batiza com o Espírito Santo e que ele opera maravilhas. E nós somos testemunhas dessas manifestações entre nós do poder de Deus. Em toda a Bíblia podemos analisar este assunto, pois as Escrituras, elas estão repletas de acontecimentos de milagres. Em ambos os testamentos, por exemplo, podemos afirmar categoricamente que o cristianismo, ele é conhecido como a religião dos sinais, milagres e maravilhas. Quando a gente busca no Antigo Testamento, por exemplo, ali estão registrados inúmeros milagres. Isso a gente pode ver em Êxodo, capítulo de número 14, o versículo 2, está aí escrito a abertura do Mar Vermelho. Josué, capítulo de número 3, versículo 14, nós vemos aí quando as águas do Jordão foram separadas, isso pelo poder de Deus. Então o poder de Deus, ele ressuscitou mortos no Antigo Testamento. A gente pode conferir no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos 32 em diante. O profeta Jeremias chegou a afirmar que os sinais e as maravilhas que foram produzidos no Egito eram frequentes, tanto em Israel como entre os homens. Vejamos isso aí em Jeremias, capítulo de número 32. E o versículo de número 20, você pode abrir a sua Bíblia comigo e conferir esse texto. Diz assim: Tu pusestes sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te criaste um nome. Qual é o que tens neste dia? Jeremias estava dando testemunho que todas as nações conheciam a Deus como Deus de milagre. Observaram? Ele disse, a partir de agora, eles te conhecem como o Deus de milagres.
Então o Antigo Testamento, ele é recheado de acontecimentos, de fatos que provam o poder de Deus sobre a natureza, o poder de Deus sobre as enfermidades, o poder de Deus sobre a morte. E Jeremias então glorifica a Deus dizendo: é assim, Senhor, que tu foi conhecido, tanto em Israel como entre os homens, todos te conhecem. É uma marca que foi registrada, que tu és o Deus de milagres. Lembram de Raabe, a meretriz? Ela ignorou quando os espias chegaram lá na sua terra e começaram a ficar temerosos e ficaram se escondendo. Raabe, ela disse assim para os espias: nós estamos estranhando vocês estarem aqui com medo, se escondendo, porque a fama do vosso Deus é que Ele é poderoso, a fama do vosso Deus é que Ele é grande, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então esses atos poderosos eram testemunhos da presença, do poder eterno de Deus, não só em Israel, mas em todos os lugares e em todo o tempo. Deus sempre operou prodígios e maravilhas em favor do seu povo. Enquanto exponho essas verdades aqui neste programa, acerca do poder de Deus para a operação de milagres, eu estou aqui pedindo a Deus, orando por sua vida, telespectador, que o Senhor te encha de fé, para que você creia que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, como disse o escritor aos Hebreus, essa verdade, na sua epístola anônima, capítulo de número 13 e o versículo de número 8. Se você crer em milagres, então você verá grandes obras que Ele pode realizar em sua vida. Então, durante esta programação, o Senhor pode te curar, o Senhor pode operar um grande milagre na tua vida, pois diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria muito de que você pudesse assimilar a mensagem que estamos pregando hoje, refletindo na palavra de Deus, é que o Senhor Jesus, Ele não operou milagres só no passado, Ele opera milagres ainda hoje. Curas, libertações, poder sobre a natureza, ressurreição de mortos, as evidências dos milagres de Jesus revelam o poder de Cristo sobre todas as coisas. Ele expulsava demônios, como o escritor Mateus escreveu isso, no capítulo de número 12, está lá escrito que Jesus curou enfermos, Jesus curava os cegos, Jesus curou os mudos, Ele curou paralíticos. Em diversas ocasiões, Jesus exerceu o poder sobre as tempestades ao andar sobre o mar. Vocês lembram disso? Em Marcos capítulo 6, versículo 48, diz que Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, e Ele andou sobre as águas diante dos olhos de todo o povo. Considerando o texto que estamos refletindo no programa de hoje, de João, capítulo de número 20, e o versículo 30 em diante, João diz aí que Jesus operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, disse João. Tem muitos milagres, existem muitas operações de maravilhas que não foram escritos. Ele disse que se fosse escrever tudo, ele disse que cuidava que os livros do mundo inteiro não eram capazes de registrar tudo quanto o nosso Jesus ele fez. Então, a gente precisa analisar aqui a finalidade, o propósito dos milagres. Por que Jesus operou milagres? Por que Deus operou grandes milagres? Ele disse aqui, para que creais. Versículo 20, o versículo 31 diz assim: o objetivo é para que creais
que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida em seu nome. Suas extraordinárias obras, elas também serviam para autenticar-se ao ministério e revelar sua identidade messiânica. Quando João, por ocasião da sua prisão, começou a ter algumas dúvidas a respeito de Jesus, se ele era realmente o Messias. Lembram disso? Em Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 5, eu gostaria de lhe convidar a refletir nisso. São Mateus, capítulo de número 11 e o versículo 5 diz aí que João teve dúvidas. Diz assim o texto sagrado: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhes: se és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Versículo 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, vamos parar aqui para analisar isso. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. A provação do cárcere trouxe dúvidas no coração de João, um grande homem. Esse homem pregou Cristo mesmo antes de Jesus aparecer, se manifestar como Salvador do mundo. Diz a Bíblia que João pregava nos desertos da Judéia e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E alguns perguntaram a João: quem tu estás pregando, João? Ele disse: eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho daquele que há de vir. João pregava isso com tanta veemência, João pregava isso com tanta certeza. E um dia, quando João estava batizando em águas, diz a Bíblia que Jesus aparece ali. E quando Jesus aparece, João brada dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não quis, João não quis batizar a Cristo naquele momento. Mas Jesus disse: João, me batiza para que a Escritura se cumpra. Mas na frente, no capítulo 2, nós vemos quando João foi indagado por alguns que disseram: João, aquele que tu disse ser o Cristo, ele está aí batizando muito mais discípulos do que tu. João disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas, meus queridos, veja que tanta certeza, porque João disse: eu não disse a vocês que o que viria após mim é muito mais poderoso do que eu, e que ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João pregou tudo isso antes de Jesus aparecer, mas lá no cárcere, João diz assim: será que a gente vai esperar um outro? Porque Jesus ter ido em Jerusalém e não ter visitado a João no cárcere, isso causou uma dúvida no seu coração. Como pode o Cristo, ele vir aqui, não me visitar? Mas veja que a autenticidade do ministério de Jesus a João, Jesus não conferiu dando uma resposta, dando uma desculpa, não. Jesus chamou os discípulos de João a si e disse assim: diga a João que os coxos andam, que os cegos veem, que os mortos ressuscitam e que aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus estava dizendo: diga a João que eu tenho poder sobre as enfermidades, eu tenho poder sobre a morte, e porque tenho todo esse poder de operar sinais e maravilhas, eu sou Cristo. Glória a Deus. Um certo intérprete das Escrituras diz:
Se você, às vezes, tem dúvida acerca da sua salvação, ao perdão dos seus pecados ou à obra de Deus em sua vida, olhe para as evidências existentes nas Escrituras e para as mudanças que ocorreram na sua vida. Quando você olhar para o que Ele fez na tua vida, você terá certeza de que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Já que podemos definir milagres como uma intervenção divina sobre as leis naturais, quero citar aqui algumas finalidades, então, dos milagres que foram operados por Jesus e estão registrados nas Sagradas Escrituras. Eu quero dizer aqui para você, telespectador, que a primeira finalidade dos milagres, eles tiveram como finalidade testificar que ele era o Messias, conforme acabamos de ler aí em Mateus capítulo 11, versículo 4 em diante, onde Jesus, ele autentica ali o seu poder de Cristo, o seu poder messiânico, quando ele diz aos discípulos de João. Os milagres também nas Escrituras, eles revelam que Jesus havia sido enviado pelo Pai. E os milagres que foram operados faziam com que as pessoas crescem. João, no capítulo 11, no versículo 40 em diante, lembram quando Jesus ressuscitou a Lázaro? O versículo 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creais que tu me enviastes. Jesus operou o milagre ressuscitando ressuscitando Lázaro, e João escreve isso. Quando João registra aquilo, João estava registrando para que as pessoas que estavam ali pudessem crer que Jesus foi enviado pelo Pai. Então, uma das finalidades dos milagres é que os que vejam os milagres, eles possam ter garantia que foi Deus que enviou o Senhor Jesus. E todos estavam ali admirados. Então, os milagres e as operações de maravilhas, eles autenticavam a mensagem e o ministério terreno de Jesus. Porque diz a Bíblia que todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que doutrina nova é esta? Pois com que autoridade ele ordena aos espíritos e eles lhe obedecem? Isso diziam ao presenciarem a cura, os milagres que Jesus operava. Os milagres também confirmam a deidade de Cristo, a sua divindade. A gente pode ver isso em Marcos, capítulo de número 2 e o versículo 10. O versículo 10 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Nesse texto a gente percebe Jesus aí, os milagres autenticando a deidade de Cristo. Os milagres também, eles conduziam os homens à adoração a Deus. Em Marcos, capítulo de número 2 e o versículo 12, diz que e levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quando Jesus curou aquele paralítico, os que estavam na casa, diz o texto, que glorificaram, adoraram a Deus através daquele milagre. Infelizmente, não apenas os céticos rejeitam os milagres, mas infelizmente até alguns cristãos piedosos e tementes a Deus não creem na atualidade dos milagres. Ora, se a mensagem da salvação é válida para hoje, os milagres também o são. Não esqueçamos que o próprio Jesus ensinou a continuidade dos milagres.
Foi ele mesmo quem disse, e João escreveu isso no capítulo 14, o versículo 12. Na verdade, te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus, ele garantiu a continuidade dos milagres. Meus diletos telespectadores, eu glorifico a Deus que o cristianismo, ele foi erigido sobre fatos. O que Jesus fez e ensinou foi às claras. Ainda hoje, o Senhor Jesus continua operando milagres e maravilhas em sua igreja. Mesmo que não sejamos capazes de explicá-los racionalmente, os milagres são indiscutíveis, são reais, eles são atuais. Haja visto os inúmeros testemunhos dos nossos irmãos nos círculos de oração da nossa igreja, nos cultos de ação de graça, no atestados médicos têm confundido muitas pessoas. Segundo os cientistas, para que um fenômeno seja considerado pela ciência um milagre, ele deve ser comprovado, repetido, mensurado, experimentado e publicado para contestação. Nesse caso, os milagres não possuem lastros científicos, pois não podem ser explicados pelos métodos racionais. Todavia, isso não nega a sua ocorrência. Apenas demonstra, claro, a incapacidade humana de explicá-los. Jó disse no capítulo 26 e o versículo de número 14, veja que texto lindo. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Nós cantamos o hino que diz a sua letra: milagre não se explica, milagre é milagre, não tem explicação, não tem lógica, é milagre. Então os milagres existem sim e continuam desafiando a ciência, desafiando os céticos. Os métodos científicos têm um mérito, mas nem sempre são aplicáveis aos acontecimentos extraordinários da Bíblia. Como se pode repetir, experimentar um milagre? Apesar de os milagres não poderem ser submetidos a métodos científicos, não significa que a fé cristã ela seja irracional. Jesus ordenou que amássemos a Deus de todo o nosso entendimento. Embora os milagres não sejam explicados cientificamente, eles são reais e não mitos. Eles são verdadeiros, eles não são falsos. Cristo ainda hoje dispensa aos seus servos o mesmo poder para a operação de milagres que foi também conferido aos seus discípulos no passado. São milhares os testemunhos de pessoas alcançadas pela obra extraordinária operada pelo Filho de Deus na nossa igreja. Essa ocorrência são admiráveis, são marcas distintivas da doutrina pentecostal. Diz o escritor Max Lucado: grandes atos de fé raramente nascem de um cálculo sereno. Não foi a lógica que levou Moisés a erguer o seu cajado à beira do Mar Vermelho. Não foi uma pesquisa médica que convenceu Naamã a mergulhar 7 vezes no rio. Não foi o senso comum que fez Paulo abandonar a lei e abraçar a graça. Não foi um comitê confiante que orou numa pequena sala em Jerusalém para que Pedro fosse liberto da prisão. Amado telespectador, quero concluir essa pequena reflexão lhe apresentando o maior e mais glorioso milagre operado por Jesus, o milagre da salvação. Só Jesus pode salvar. Só de Jesus pode segurar a mão do pecador e lhe dar vida. Isso tem confundido muita gente. Isso tem confundido cientistas, tem confundido filósofos, tem confundido psicólogos. Como pode um homem deixar o seu pecado, deixar sua vida de mazelas e agora gritar bem alto: eu sou uma nova criatura? A salvação é um poder operado por Deus. Só Jesus tem poder de operar a salvação. Eu gostaria de, nesse momento, ministrar sobre a sua vida, não só os milagres que Ele pode operar, curando o teu corpo, curando as enfermidades da tua vida, mas a salvação de Deus Ele pode operar na tua casa,
dentro do seu coração neste momento. Se você desejar que Jesus opere o maior milagre, dobre os seus joelhos, se você pode agora, faça uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu quero o maior milagre na minha vida, que é a tua bendita salvação. Pai bendito que estás no céu, eu quero te agradecer neste dia, Senhor, por termos falado a tua palavra. Eu acredito que ela está gerando fé no coração de cada telespectador. Eles creram no teu poder de curar as enfermidades, de operar maravilhas, mas muito mais, Senhor, no teu poder de salvar os homens e tirá-los do pecado. Então, neste momento, eu quero pedir a Ti, aqueles que estão, Senhor, aceitando a Ti como Salvador, que recebam o grande milagre que é a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua audiência e eu lhe espero aqui no próximo programa.